E se o erro que pareceu destruir tudo fosse, na verdade, o começo de um plano ainda mais sombrio? Zungo Barrigudo nunca foi um personagem comum. Ele é hilário e assustador ao mesmo tempo, vive entre o nonsense e o drama, e sempre nos deixa sem saber se devemos rir ou temer o que vem a seguir. Mas dessa vez, algo aconteceu. Um detalhe estranho, um deslize que ninguém esperava, uma decisão que parecia simplesmente absurda. Foi um acidente? Uma falha ingênua? Ou será que Zungo sabia exatamente o que estava fazendo? O público riu, se assustou, se chocou, e no meio da confusão ficou a dúvida que não sai da cabeça de ninguém. Esse erro foi real ou parte de um mini-filme de terror que ele mesmo escreveu? Só quem prestar atenção nos pequenos sinais vai perceber o que está escondido. E enquanto todos discutem se Zungo Barrigudo perdeu o controle ou se está apenas manipulando a história, algo ainda mais estranho começa a acontecer. E é exatamente nesse ponto que eu quero saber de você. Já passou por um momento em que tudo parecia dar errado, mas no fundo, sentiu que aquilo poderia mudar sua história? Comente aqui se você já viveu algo assim, porque só quem já enfrentou esse dilema entende a intensidade desse sentimento. Se esse vídeo já mexeu com você até agora, deixa o seu like. Isso mostra que você também percebeu os detalhes escondidos e ajuda a manter viva essa série de mini-filmes que misturam riso, medo e reviravolta. E claro, se você é novo por aqui, se inscreva no canal e ative as notificações. Assim você nunca perde o próximo capítulo dessa jornada do Zungo Barrigudo, onde cada erro pode ser uma armadilha ou parte de um plano maior que ninguém imaginava. Você já percebeu como um simples detalhe pode mudar tudo? No caso do Zungo Barrigudo, foi exatamente assim. O erro parecia pequeno, quase irrelevante, mas a forma como ele aconteceu deixou todos em choque. Não era só um tropeço, era como se o destino tivesse puxado o tapete debaixo dele, e a cada segundo, a sensação era de que algo muito maior estava por trás daquela cena. O público ria nervoso, alguns se assustavam, outros apenas observavam em silêncio, tentando entender se aquilo era mesmo um acidente ou se fazia parte de um jogo psicológico ainda mais sombrio. O clima se transformou em um verdadeiro mini-filme de terror, hilário e assustador ao mesmo tempo, com aquele tom nonsense que só Zungo Barrigudo consegue criar. E é nesse ponto que a história começa a ganhar outra camada. A dúvida: será que ele errou de verdade? Ou será que nos fez acreditar nisso de propósito? Se você chegou até aqui, escreve nos comentários a palavra erro, para eu saber que você percebeu a intensidade desse momento. Zungo Barrigudo não é só caos e risadas. Por trás de cada gesto exagerado, existe uma tentativa desesperada de ser compreendido. Antes do erro que quase o destruiu, havia um clima de confiança no ar. Ele parecia estar no controle, cercado de pessoas que acreditavam nele, como se nada pudesse dar errado. Essa sensação de segurança é o que torna tudo ainda mais doloroso. Quando acreditamos que estamos protegidos, a queda é muito mais profunda. Você já viveu isso? Aquela situação em que tudo parecia perfeito, mas de repente uma reviravolta mostrou que não era bem assim? É exatamente essa sensação que prende a atenção aqui, porque o público não vê apenas um personagem em apuros, vê um reflexo de si mesmo. O exagero cômico de Zungo mistura-se com o terror leve, criando uma conexão íntima. Rimos de seus tropeços, mas ao mesmo tempo sentimos sua dor, e sem perceber, passamos a torcer para que ele não caia ainda mais fundo. Só que o que vem em seguida mostra que essa confiança nunca foi tão frágil quanto parecia. E então, aconteceu. O momento em que tudo desabou diante dos nossos olhos. O erro de Zungo Barrigudo não foi apenas um deslize qualquer. Foi um choque tão grande que parecia impossível não reagir. Primeiro, veio o silêncio absoluto, como se o tempo tivesse parado. Em seguida, uma mistura de risos nervosos e gritos de surpresa tomou conta da cena. O mini-filme de terror se revelou em sua forma mais pura, hilário e assustador ao mesmo tempo, como se estivéssemos assistindo a um desastre anunciado, mas incapazes de desviar o olhar.
O detalhe que parecia insignificante virou o centro de tudo. Uma frase mal colocada, um gesto precipitado, uma escolha aparentemente ingênua. E, de repente, Zungo estava diante do abismo. O mais curioso é que ninguém sabia ao certo se aquilo era burrice ou genialidade disfarçada. Era para rir? Para sentir dó? Ou para desconfiar ainda mais dele? O público se dividiu, criando um turbilhão de emoções e teorias. E é justamente nesse espaço entre riso e medo que a verdadeira confusão começa a nascer. As consequências vieram rápidas, quase sem dar tempo para respirar. O erro de Zungo Barrigudo não ficou escondido. Ele se espalhou como uma onda, atingindo todos ao redor. Amigos que antes pareciam leais começaram a se afastar. Olhares de desconfiança surgiram. E até mesmo quem costumava rir de suas trapalhadas agora parecia assustado. A confiança que ele havia construído foi quebrada em segundos, e o peso disso caiu sobre ele como uma tempestade. Era impossível não sentir empatia. Quem nunca viveu um momento em que um único vacilo colocou tudo a perder? O público se prende justamente aí, entre a compaixão e a expectativa pelo que virá a seguir. O mini-filme de terror ganha força quando o nonsense vira drama, quando o exagero cômico se mistura com a dor real de perder algo importante. E cada segundo aumenta a sensação de que aquilo não era só uma falha qualquer, mas o início de algo muito mais profundo. Porque enquanto todos se perguntavam como Zungo iria se recuperar, uma dúvida ainda maior começava a crescer. Mas, e se nada disso tivesse sido realmente um erro? Essa é a pergunta que começa a ecoar na mente de quem acompanha a história. A cada olhar enigmático, a cada pausa dramática de Zungo Barrigudo, fica a sensação de que talvez ele estivesse no controle o tempo inteiro. Seria possível que aquela queda fosse planejada? Que a aparente fraqueza fosse apenas uma máscara para algo ainda mais sombrio? O público começa a desconfiar, dividindo-se entre quem acredita na ingenuidade de Zungo e quem vê nele um manipulador frio, capaz de transformar um desastre em arma. Esse é o ponto onde a narrativa deixa de ser apenas engraçada ou assustadora e passa a ser profundamente intrigante. Porque se o erro foi real, estamos diante de um personagem vulnerável, digno de empatia. Mas se foi parte de um plano, então cada gesto, cada palavra, cada silêncio esconde intenções que ninguém imaginava. É nesse espaço de dúvida que o mistério floresce, e cada detalhe parece carregar uma nova pista que ainda não conseguimos decifrar. E é justamente quando a desconfiança atinge o auge que surge a reviravolta. Um detalhe quase imperceptível, escondido no meio do caos, muda completamente a forma, como vemos o erro de Zungo Barrigudo. Talvez tenha sido um gesto rápido, um objeto esquecido de propósito, ou até uma frase repetida com entonação estranha. Mas, de repente, tudo que parecia falha ganha um novo significado. A plateia que antes ria ou sentia pena, agora começa a se perguntar: e se ele tivesse previsto cada passo? É nesse momento que o mini-filme de terror vira também um quebra-cabeça, em que nada é o que parece. O que antes parecia hilário e assustador se torna um enigma, um jogo psicológico onde cada pista nos leva para uma interpretação diferente. E o mais fascinante é que não existe resposta clara, apenas fragmentos que alimentam ainda mais a dúvida. O público prende a respiração, tentando juntar as peças, mas a cada nova cena, a sensação de que estamos caindo em uma armadilha cresce ainda mais. E então chegamos ao ponto mais tenso da história, quando tudo parece prestes a se revelar, mas não se revela. O suposto erro de Zungo Barrigudo permanece como uma sombra, oscilando entre acidente e estratégia, e é justamente essa incerteza que prende o público. Os olhares dos personagens não entregam nada. As pistas parecem se contradizer, e cada nova cena deixa mais perguntas do que respostas. O clima é de puro suspense,
como se estivéssemos em um corredor escuro onde algo vai acontecer a qualquer momento, mas nunca acontece de verdade. É nesse silêncio, nessa ausência de conclusão, que nasce a força do cliffhanger. Porque se o erro foi real, talvez Zungo nunca se recupere, mas se foi parte de um plano maior, então o que está por vir pode ser ainda mais sombrio do que imaginamos. E a questão que fica ecoando é simples e poderosa. Você confiaria nele agora, depois de tudo isso? Se você chegou até aqui é porque sentiu algo diferente. E é exatamente por isso que eu quero você junto comigo nessa jornada. Então já se inscreve no canal agora mesmo para não perder nenhum próximo capítulo dessa história, porque cada episódio traz uma nova reviravolta de Zungo Barrigudo que você não vai querer perder. E faz o seguinte, se essa narrativa falou com você, comenta aqui embaixo, eu recebo, só para eu saber que você realmente mergulhou nessa experiência até o fim. Não esquece também de deixar o seu like, porque ele ajuda a manter essa série viva e faz com que mais pessoas descubram esse universo hilário e assustador ao mesmo tempo. E se você ainda está curioso para entender o que pode acontecer depois desse erro que mudou tudo, não perde tempo. O próximo vídeo já está aqui na tela, pronto para te surpreender ainda mais.